Olá, o JG tá no ar. Vem ver os destaques desta segunda-feira. Eu já começo te contando que o Ministério Público cobrou do governo do Maranhão a formulação de um protocolo sanitário que contemple todas as instituições de ensino do Estado, públicas e privadas também, e que seja aplicável aos alunos da educação especial. Escolas particulares suspendem aulas depois de casos confirmados de Covid. A Associação de Pais e Alunos de Instituições de Ensino reclama da falta de diálogo com as unidades de ensino. Infelizmente, não tivemos oportunidade, nem mesmo a comissão de saúde que deveria ter sido criada foi feita pelas escolas, não houve uma publicidade, uma transparência para que houvesse a participação dos pais. Efeitos da pandemia. Judiciário retorna com atendimento presencial e em 30 dias acolhe mais de 330 pedidos de medidas protetivas de urgência. Em 6 meses no Maranhão, 32 casos de feminicídio. Depois de um fim de semana de aglomeração nas praias, um rastro da falta de bom senso. Por dia, cerca de 20 toneladas de lixo são retiradas das praias de São Luís. Materiais que são jogados de forma irregular na faixa de areia e que muitas vezes chegam até a orla marítima, com um perigo para o meio ambiente, já que materiais como esse aqui, plástico por exemplo, leva até 400 anos para se decompor. Enquanto o retorno das aulas na rede estadual ainda não tem data prevista, nas particulares tinha, né? Pelo menos. Mas casos positivos para a Covid obrigaram a suspensão em algumas escolas. Aí existe uma polêmica sobre essa volta ou não das aulas. É que a Associação de Pais e Alunos de Instituições de Ensino reclama da falta de diálogo aí com os representantes dessas escolas. Na semana passada, uma escola emitiu nota suspendendo as aulas presenciais por 14 dias por conta de um teste positivo para a Covid-19 de um professor que estava assintomático. Nesta segunda-feira, uma nova escola também emitiu nota suspendendo as aulas após uma colaboradora ser diagnosticada com a doença. As duas suspensões criaram ainda mais instabilidade nas relações entre pais e escolas particulares, que não chegam a um entendimento sobre a volta ou não das aulas presenciais. Situação conflituosa que vem sendo acompanhada de perto pelo Procon Maranhão, que tem feito a intermediação entre pais, escolas e os órgãos de controle e fiscalização. O Procon, junto com outros órgãos de defesa do consumidor e também agora da saúde, proteção à criança e adolescente, a própria educação, os órgãos da área da educação, estão conversando e com os pais e com as escolas, tentando achar a forma menos impactante para esse retorno, para esse dia a dia. Para a continuação dos trabalhos, o que tem sido mostrado de uma forma complicada para todos os lados, mas eu acho que cada um tem que fazer sua parte, contribuir de alguma forma para que quem sofra menos seja o estudante. A Associação de Pais já buscou o Ministério Público, alegando que não estava havendo diálogo por parte das escolas. E nós tivemos com o Ministério Público, participação do Sinep, do Sinterp, entre outros órgãos, buscou um entendimento entre pais e escolas, porque o decreto do governador é bem claro sobre o retorno das aulas, apesar de sermos contra nesse momento, mas para que houvesse o retorno, pais e escolas deveriam discutir, e esse acordo deveria ser por escrito, tá? E em concordância com as partes. Mas infelizmente não tivemos oportunidade, nem mesmo a comissão de saúde que deveria ter sido criada foi feita pelas escolas, não houve uma publicidade, uma transparência para que houvesse a participação dos pais. Então, até o momento, nós não sabemos nenhuma escola que fez isso de forma a contemplar a participação dos pais. Desde a semana passada, quando foi dado a autorização para a volta gradativa às aulas, o Procon já recebeu 58 denúncias formais sobre relação de consumo entre pais e escolas. Denúncias que estão sendo avaliadas caso a caso, para que se chegue a um acordo viável. Nós temos feito reuniões com os sindicatos, com as associações, mas a gente sempre orienta que formalize no seu caso específico, porque cada caso é um caso. Então, desde a semana passada, a gente recebeu essas 58 denúncias
e reclamações, na verdade, e a gente vai autuando naqueles casos específicos, porque aquela situação individual gera uma ação de fiscalizatória. A gente vai até aquela escola para averiguar aquela situação apresentada. Você acabou de ver aí na reportagem o posicionamento da Associação de Pais e Alunos de Instituições de Ensino do Maranhão, que reclama da falta de diálogo junto aos representantes das escolas particulares. Os estabelecimentos de ensino do Maranhão optou aí pelo retorno de forma híbrida, respaldados a partir do decreto estadual que permite a volta às aulas desde o dia 2 de agosto, portanto neste mês, e que o retorno segue todas as recomendações sanitárias contra a contaminação pelo coronavírus. Bom, e ainda falando sobre essa polêmica de volta às aulas presenciais, uma força-tarefa do Ministério Público encaminhou um ofício à Secretaria Estadual de Saúde solicitando um posicionamento sobre esse retorno presencial. No ofício, a promotoria pede que, no prazo de 5 dias, o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública e a Comissão de Infectologia detalhem critérios sanitários que devem viabilizar a retomada segura das aulas presenciais nas instituições de ensino públicas e privadas também. Lembrando que o governo do estado se posicionou em relação à volta das aulas da rede estadual, que não tem data certa de retorno. O Ministério Público cobra do governo estadual a formulação de um protocolo sanitário uniforme, único, que contemple todas as instituições de ensino do estado, tanto públicas quanto privadas também, e que sejam aplicáveis aos alunos também da educação especial. A nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Saúde sobre esse pedido do Ministério Público, mas até o momento não obtivemos uma resposta. E chegou a hora do nosso intervalo, mas no próximo bloco vamos te mostrar um rastro de sujeira deixado pelos banhistas nas praias aqui de São Luís no fim de semana. E tem também o crescimento dos casos de violência contra a mulher. O nosso intervalo é bem rápido. Fica aqui comigo no JG. De volta, na semana passada, a Lei Maria da Penha completou 14 anos. Nós mostramos isso aqui no JG, lembra? Bom, hoje nós estamos aqui para fazer um alerta. De janeiro a junho, 32 mulheres foram mortas no Maranhão pelo fato de ser mulher. O crime de feminicídio, mais do que no ano passado. O que comprova, a pandemia aumentou os casos de violência contra a mulher. O judiciário retornou aí com atendimento presencial e acredite, em 30 dias chegaram as varas de violência doméstica e familiar contra a mulher de São Luís, mais de 330 pedidos de medidas protetivas de urgência. Os números são alarmantes. As 2 varas de violência doméstica e familiar contra a mulher de São Luís receberam somente no mês passado, mês de retorno das atividades presenciais no Judiciário Maranhense, 82 inquéritos policiais e 335 pedidos de medidas protetivas de urgência. Durante o plantão extraordinário, de 19 de março a 30 de junho, foram 71 inquéritos e 802 medidas protetivas, números que preocupam as autoridades policiais e judiciárias. Isso motivado porque o agressor permanece maior tempo com a mulher no mesmo ambiente. A questão da instabilidade socioeconômica, algumas pessoas estão perdendo emprego, estão passando por privações materiais. A questão dos filhos fora da escola, então, demanda maior atenção por esse lado educacional também. A questão do uso de substância entorpecente, consumo de bebida alcoólica, até mesmo no contexto familiar, esse aumento potencializa a agressão em todas as formas. E também é importante que se saiba que a informação é o principal instrumento de combate à violência contra as mulheres. Atualmente tramitam 4.267 ações judiciais
na primeira vara, que tem competência para o processamento e julgamento dos crimes praticados contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar. Após completar 14 anos de Lei Maria da Penha, esses dados mostram que ainda temos que avançar muito para combater esse mal que destrói não só a vida de mulheres, mas de famílias inteiras. A violência doméstica e familiar contra a mulher, ela é estrutural, ela é histórica e ela passa pela educação de todos e todas. Então, somente com essa conscientização é que nós vamos conquistar uma sociedade mais justa e igualitária. Homens e mulheres iguais, conforme determinado na Constituição Federal. Mudar de assunto e falar de um assunto realmente sério, tão sério aí como a violência contra a mulher. A aglomeração que foi registrada aí nas praias, principalmente aos fins de semana, não é o único problema, sabia? Tem outro que é mais antigo, o rastro da falta de bom senso que fica depois. Mas veja aí que existem bons exemplos. Pessoas que tiram parte da rotina para limpar a sujeira que outros deixaram. A faixa de areia e mar virou um novo ponto de festas da capital. Os flagrantes de aglomeração na Praia do Meio são registrados com frequência. Carros com som automotivo e muita bebida. Além do risco de proliferação da Covid-19, um outro problema fica no local: a contaminação do meio ambiente. No dia seguinte, é comum encontrarmos garrafas de bebidas, plásticos e muita sujeira na beira do mar. Segundo este especialista, o descarte irregular do lixo pode trazer sérios prejuízos para a orla marítima de São Luís. Os resíduos sólidos depositados na orla marítima, se não recolhidos e deixados, eles se transformam em lixo. Esse lixo ele pode ter várias origens. Ele pode ser origem natural, no caso as correntes marinhas trazendo restos de mangue, folhas, vegetação de mangue de uma maneira geral, e o caso dos resíduos deixados por frequentadores, que podem ser restos de alimentos, copos, embalagens plásticas ou até mesmo vidro, garrafas e copos de vidro. Por dia, cerca de 20 toneladas de lixo são retiradas das praias de São Luís. Materiais que são jogados de forma irregular na faixa de areia e que muitas vezes chegam até a orla marítima. Um perigo para o meio ambiente, já que materiais como esse aqui, o plástico, por exemplo, leva até 400 anos para se decompor. E para que o meio ambiente não continue sendo afetado, é que este grupo de jovens se mobilizou e fez uma ação de limpeza nas praias da capital maranhense. E hoje nós realizamos pela primeira vez a ação de recolher o lixo na praia, porque nos indignamos que na semana passada teve uma aglomeração na Praia do Meio, na Praia do Araçagi, e eles deixaram muito lixo, né? Circulou várias fotos aí de segunda-feira, muito lixo nas praias. Mas preservar o meio ambiente é uma atitude que não deve vir somente de um grupo, e sim de todos. A dona Elza sabe disso e faz questão de passar esse ensinamento para o neto, cada vez que eles estão assim, se divertindo na praia. A gente sempre mostra para ele que tem que recolher o lixo, tem que levar para casa, que é o certo. Chegou aquela hora no JG de dar uma pausa no noticiário para trazer uma dica para você ir de casa. A gente sabe que neste momento difícil toda ajuda é bem-vinda. Por isso a Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia. É uma promoção pensada para realmente ajudar as pessoas. São sorteios todo mês de um ano de supermercado de R$500. Isso mesmo, eu vou repetir. Um ano de supermercado de R$500 por mês. É uma boa notícia, não é? E tem também 2 sorteios mensais de um ano de bônus de R$250 para pagar a sua conta de energia elétrica. Pensa que acabou? Ainda não, tem prêmio extra. 15 casas serão contempladas com R$12 mil para troca de eletrodomésticos e também fazer aquela reforma dos sonhos. E no final da promoção tem o sorteio de um carro 0 km. Vou te falar, hein? São prêmios que vêm na hora certa, justo quando todo mundo está precisando. Para participar é muito simples, basta estar em dia com a Equatorial, então não fique de fora. Faça o seu cadastro em energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Mais do que nunca, nesse momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão.
E logo mais o protesto que aconteceu agora há pouco na Ponte São Francisco, e tem notícia boa para ajudar quem tem dívidas com impostos municipais. Eu volto já. Às 5h46 tem baixa-mar com 1,1 metro. No finalzinho da manhã, às 11h48, tem a única praia-mar do dia com 4,8 metros. E a terça-feira termina com baixa-mar de 1,2 metro, que começa a partir de 18h09. Quem tem débitos de ISS, PTU, alvará e taxas, olha essa oportunidade de quitar com descontos de até 100% nas multas e juros. A Prefeitura de São Luís decidiu esticar o prazo para adesão ao Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Municipal, o Refaz. Agora vai até o dia 31 de agosto, dá um tempo aí para você participar. Lembrando que neste ano a adesão ao programa é digital. Para os contribuintes inscritos já na dívida ativa, pode aderir ao Refaz no site da Cenfaz ou da Procuradoria Fiscal, que aparecem agora aí na sua tela. Quem optar pelo parcelamento, os descontos são graduais. Você pode dividir em 2 vezes, o desconto chega a 85% e pode ser dividido em até 5 parcelas, com 50% de desconto. Aí na tela você acompanha aí quantas vezes você pode parcelar e o percentual de descontos. E teve protesto hoje, no finalzinho da tarde, na Ponte São Francisco. Moradores da Ilhinha denunciam que famílias que receberam os apartamentos do residencial José Chagas, entregues pelo governo do estado, estariam negociando os imóveis. O protesto foi realizado pelos moradores do bairro Ilhinha, que interditaram a cabeceira da Ponte São Francisco. Eles decidiram denunciar uma suposta irregularidade no processo de cadastro para a entrega dos imóveis que fica no residencial José Chagas. Segundo eles, as famílias de baixa renda que viviam nas palafitas deveriam ser beneficiadas, mas isso não aconteceu. Esse pessoal são das palafitas, da Portelinha, a parte da área da Vila Jumento e o pessoal do Morro, sendo que eles foram contemplados pela lei federal que ganhasse um apartamento, que tirasse o pessoal da palafita. Então o que aconteceu? Tiraram aqui que é Ponte José Chagas e tem pessoas que estão lá dentro que não é da palafita. Inclusive pegaram o apartamento e eles não pegaram, sendo que estão todos na palafita, casas caindo, pessoas que já perderam casa, pessoas que já perderam móveis na enchente. Então eles estão fazendo esse apelo, que as leis olhem isso aqui, que alguém nos enxerga esse sofrimento dessa comunidade. O protesto já dura cerca de 30 minutos e durante esse tempo um longo engarrafamento foi formado aqui na região. E com isso muitos motoristas decidiram furar o bloqueio e também seguir o caminho, assim como muitos passageiros que decidiram sair dos coletivos e decidiram seguir viagem andando. Quem ficou no engarrafamento teve que esperar o ato. Alguns não concordaram com a interdição. Outros entendem a revolta. O que você está achando? Gente, é uma perda de tempo, não é assim que vai se resolver as coisas, atrapalhando a passagem dos outros. Trabalho, vai ter casa, vai te ver. Todo mundo quer chegar em casa. Bolsonaro vai te dar casa. A gente vai ficar aqui até que horas? Se eles estão recomendando pela uma coisa que é a favor deles, concordo, né? 256 apartamentos foram construídos no residencial para famílias que moravam nas palafitas do bairro Ilhinha. Cada unidade está avaliada em aproximadamente R$70 mil. Os moradores denunciam que casas teriam sido vendidas e que pessoas que não moram na comunidade foram contempladas. Quem vivia nas palafitas espera receber uma promessa que há tempos aguardam e um diálogo mais claro com o poder público. O que a gente espera é que ele, o secretário da CECID, nos dê uma posição sobre o que a gente está sabendo, que os apartamentos foram vendidos, entendeu? Então a gente quer e a gente tem provas sobre envolvimento de imobiliária, corretor. Então, o que a gente está pedindo é que ele nos dê uma posição diante de tanta irregularidade. Bom, nós pedimos aí uma resposta, uma nota oficial da Secretaria de Estado de Cidades para responder aí sobre essa denúncia dos moradores da região da Ilhinha, mas até agora nós não tivemos uma resposta. O espaço
para a Secretaria responder continua aberto aqui no nosso jornal. E o JG desta segunda-feira termina aqui. Fique agora com os analistas Geraldo Yensen, Natanel Júnior e Felipe Clã, que hoje fazem a despedida do jornalista Natanel Júnior da bancada, que segue aí para novos projetos. Vai precisar ficar um tempinho fora do ar. Eu volto amanhã às 18h30 e conto com a sua companhia ao longo da semana. Seja uma semana de ótimas notícias para todos nós. Muito obrigada, tá? Até amanhã.